Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Já faz um tempo que venho acompanhando o seu canal e gosto demais das histórias que são contadas aqui. Eu não vou me identificar e nem posso. Eu tenho medo até de contar essa história e irem atrás de vocês para saber quem sou, mas já aviso. Criei um e-mail só para poder escrever esse relato. Vocês irão entender depois que me ouvirem. Não sei se você irá colocar no seu canal, mas sinceramente eu precisava contar isso para alguém, e eu nunca tive coragem. O medo é meu companheiro constante, e mesmo hoje com meus 60 anos, ainda fico nas sombras, pois sei que se me descobrirem, eu não terei mais chances de voltar a respirar, se é que vocês me entendem. Vamos ao meu relato. Eu só preciso que alguém ouça. Depois, podem esquecer. Mas que saibam que existem famílias que controlam tudo, que o dinheiro e o poder não são o que parecem, que por trás das mansões e das festas existe um esgoto tão profundo que vocês nem imaginam. Eu nasci em uma das famílias mais ricas e poderosas que existem neste mundo. Não vou dizer o nome, não vou dar pistas. Se eu disser, eles me encontram. Eles sempre encontram. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas fugas, mesmo depois de tantas mudanças de identidade e de país, eu sei que eles ainda me procuram. Não pelo amor que nunca tiveram por mim, mas porque eu sou propriedade. Uma peça que escapou. E peças que escapam precisam ser recuperadas ou destruídas. Desde que me entendo por gente, fui tratada diferente. Não foi 1 ou 2 dias. Foi todos os dias. Todos. Eu não consigo me lembrar de um único dia da minha infância que não tenha sido sofrido. Nenhum. As pessoas falam de memórias felizes da infância, e eu fico olhando para elas sem entender, como se falassem de outro planeta. Para mim, infância foi dor. Foi fome, foi solidão. Eu morava em uma mansão no meio de uma fazenda, mas não era uma mansão como vocês imaginam. Era uma fortaleza. Tinha campos verdes, lagos artificiais, cavalos, tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas eu não podia brincar. Eu via meus irmãos de longe brincando, rindo, correndo. Eles existiam no mesmo lugar que eu, mas pareciam pertencer a outro mundo. Eu não podia me aproximar. Minha mãe sempre deixou isso muito claro. Eu era diferente. Eu tinha um propósito diferente, embora na época eu não entendesse qual era. Minha mãe era fria como pedra. Eu não me lembro dela me abraçar uma vez sequer. Nem um afago. Nada. Ela me olhava como quem olha para um objeto, um móvel, algo que está ali, porque precisa estar, mas que não tem importância. Meu pai era distante também, mas de vez em quando, ele aparecia. Chegava perto, passava a mão na minha cabeça, falava alguma coisa suave, que durava alguns segundos. Eram consolos rápidos, como quem joga migalhas para um cachorro. Eu esperava por esses momentos. Eu vivia por esses momentos. Achava que talvez, um dia, ele me amasse de verdade. Hoje eu sei que não era amor. Era outra coisa. Era preparação. Brinquedo, eu nunca ganhei. Vocês conseguem imaginar uma criança crescendo em uma mansão, sem nunca ter ganhado um brinquedo? Eu via meus irmãos com carrinhos, bonecas, jogos. Eles tinham quartos cheios de coisas. Meu quarto era vazio. Tinha uma cama, um colchão duro, uma coberta fina, uma jarra de água, mais nada. Eu passava os dias olhando para as paredes. Não tinha livros, não tinha lápis, não tinha nada. Às vezes eu conversava comigo mesma, criava amigos imaginários. Eram a minha única companhia. Minha comida também não era igual a deles. Eu sempre desconfiava, mas não tinha certeza. Eu comia sozinha no meu quarto. Bandejas que uma empregada trazia. Era sempre a mesma coisa. Vegetais sem tempero, cozidos na água, sem sal, sem nada. E carne quase crua, sangue escorrendo, textura horrível. Eu comia porque tinha fome, porque precisava sobreviver, mas nunca teve gosto. Era só comida, um sustento. Quando eu tinha 5 anos, acordei uma noite, mesmo depois de ter tomado remédio, que sempre me davam para dormir. Mas naquela noite, por algum motivo, o remédio não fez efeito completo. Acordei no meio da madrugada com sede. Saí do quarto e fui procurar água. A mansão era enorme, escura, silenciosa. Eu andava descalça pelos corredores, com medo,
mas com sede. Foi quando vi uma luz forte vindo de uma sala grande. Eu me aproximei devagar, espiando pela fresta da porta. Era uma festa. Não uma festa qualquer, era um banquete. A mesa era imensa, coberta de comidas que eu nunca tinha visto na vida. Tinha perus assados, tortas, doces, frutas, bolos, tudo o que vocês possam imaginar. Meus pais estavam lá, meus irmãos, pessoas que eu não conhecia, todos rindo, comendo, bebendo. Eu fiquei paralisada. Não era fome o que eu sentia naquele momento. Era outra coisa. Era a certeza de que eu não pertencia àquela família, de que eu era tratada como um bicho, enquanto eles viviam como reis. Minha mãe me viu. Não sei como, mas ela virou a cabeça e nossos olhos se encontraram. O que aconteceu depois foi rápido e violento. Ela se levantou, atravessou a sala, abriu a porta com força e me agarrou pelos cabelos. Me arrastou pelo corredor. Eu gritava, pedia desculpas, mas ela não parava. Me arrastou escada acima, me jogou no quarto e começou a me bater. Bateu muito. Bateu até eu não conseguir mais chorar, só gemer. Depois saiu e trancou a porta por fora. Fiquei ali, no escuro, toda dolorida, me perguntando por que eu tinha nascido, por que eu vim para este mundo. O que eu fiz para merecer isso? Não tive resposta. Nunca tive. Vou pular todo o sofrimento até o dia que eu completaria 6 anos. Foram meses e meses da mesma rotina. Solidão, fome, pancadas, medo e testes que só serviam para me causar dor. Mas nesse dia, minha mãe apareceu no meu quarto com um sorriso no rosto. Um sorriso eu quase não reconhecia. Ela disse que aquele aniversário seria diferente, especial, pela primeira vez na vida. Ela me levou para o banheiro grande, aquele que eu só via de longe, e me deu banho na banheira. Água quente, espuma, cheiro de flores. Parecia um sonho. Ela me ensaboou, me enxaguou, me enrolou numa toalha fofa. Depois me vestiu com roupas novas, me perfumou, penteou meus cabelos. Naquele instante, eu achei que tudo ia mudar. Achei que finalmente eu teria carinho, que seria tratada com amor, como toda criança merece. O coração batia forte de esperança. Era a primeira vez que eu senti esperança na vida. Quando desci as escadas, vi que uma grande festa estava sendo planejada. Tinha decoração com tema infantil de zoológico, bichinhos de pelúcia enormes, balões coloridos, mesas com toalhas estampadas. Eu achei muito lindo. Nunca tinha visto nada igual. Pela primeira vez me deixaram brincar na piscina, no pula-pula, no balanço. Mas eu brincava sozinha. Não vi nenhuma outra criança naquele dia. Só eu. Mas tinha muitos homens. Homens que eu não conhecia. Eles vinham me abraçar, fazer carinho, passar a mão nos meus cabelos, cheirar o meu pescoço. Eu estranhava, mas como era criança, achava que era carinho, que portanto era normal. Na piscina, não foi diferente. Eu brincava na água, mas sempre tinha um homem brincando comigo. Me pegava no colo, me rodava, me apertava. Eu ria, porque achava divertido. Não sabia o que estava por vir. Na hora do almoço, me deram comida diferente. Comi sentada à mesa. Pela primeira vez, meus pais estavam lá. E todos aqueles homens, meus irmãos, não estavam. Perguntei para minha mãe onde eles estavam. Ela apenas sorriu e disse: "Hoje é seu dia, querida. Está se divertindo?" Na minha inocência, eu disse que sim. Sorri de volta. Era o primeiro sorriso que eu trocava com ela. Lá pelas 6 da tarde, minha mãe colocou uma fantasia de onça em mim. Era macia, quente, com manchinhas pretas e laranjas. Ela disse que eu estava linda. Me levou para a festa, que estava ainda mais bonita com as luzes acesas. Tirei muitas fotos. Me colocavam em poses estranhas, deitada, de 4, olhando para a câmera. Eu não entendia o porquê, mas obedecia. Sempre obedecia. Então chegou a parte de cortar o bolo. Era um bolo enorme de chocolate, com morangos. Comi um pedaço. Estava doce, gostoso. Foi a melhor coisa que comi na vida, até aquele momento. Depois do bolo, minha mãe me pegou pela mão e me levou para um quarto onde eu nunca tinha entrado. Ficava no subsolo da mansão. Quando a porta abriu, vi velas acesas. O chão estava coberto de símbolos estranhos, desenhos que pareciam sangue seco. No centro, uma pedra grande, como um altar. Ali eu percebi que a minha ideia de felicidade ia sumir. 10 homens entraram. Ou melhor, 10 monstros. Eles abusaram de mim sem piedade. Não vou descrever o que fizeram, não consigo. Só sei que doía muito, e eu gritava, pedia para parar, mas ninguém parava. Minha mãe me segurava e ria. Depois de um tempo, eu desmaiei. Quando acordei, estava numa sala que era diferente. Nessa época eu não sabia o que era hospital, mas hoje posso dizer que aquela sala parecia isso. Eu estava toda enfaixada,
cheia de soro e medicamentos. Tinha um médico ao lado, me cuidando. Ele não falava comigo, só fazia o trabalho dele. Eu não tinha forças nem para chorar. Fiquei dormindo por 3 dias. Depois disso, minha vida foi só coisas ruins. Tantos anos, tantas atrocidades, que eu não consigo nomear. Presenciei coisas que nenhum ser humano deveria presenciar. Rituais, sacrifícios, torturas, crianças, adultos, velhos, gente que entrava na mansão e nunca mais saía. Gente que era trazida de outros lugares, de outros países. Eu via tudo, era obrigado a ver. Me colocavam nos rituais, me usavam nos rituais. Eu era objeto, era oferenda, era tudo o que eles precisavam que eu fosse. Não sei como não enlouqueci de vez. Talvez porque a minha maior vontade sempre foi sumir daquele lugar, desaparecer da vida, mas eles não deixavam. Toda tentativa de me desviver era interrompida. Eles têm cura para tudo. Acredite, eles têm a cura para tudo nesse mundo, porém jamais para fora das castas deles. Remédios, equipamentos, médicos sempre me traziam de volta. Às vezes eu quase conseguia, mas eles me ressuscitavam. Me traziam de volta para continuar sofrendo. Para mim, eles são monstros, verdadeiros monstros. E eu vi o tamanho da monstruosidade quando completei 15 anos. Fizeram mais uma daquelas festas horríveis, mas dessa vez foi pior. Dessa vez, meu pai, aquele homem que em raros momentos me mostrava alguma gentileza, ele me engravidou. Para meu horror e desespero, eu gritava, implorava, mas ele não parava. Por 3 dias ele fez isso comigo. Depois parou e disse que eu precisaria ter um filho dele, mas que essa criança tinha outro propósito. Ele não disse qual, só disse que era importante. Passei a ser mais monitorada ainda. Sabiam da minha tendência de querer sumir do mundo. Não me deixavam sozinha um minuto. Foi um inferno completo. Eu não queria colocar uma vida naquela família demoníaca. Não queria que um filho meu passasse pelo que eu passei. Mas não teve jeito. Quando eles tiveram certeza de que eu daria à luz, fizeram uma baita festa. E foi aí que eu vi. Pela primeira vez, vi outras garotas. 11 garotas no mesmo estado que eu. Grávidas, com a barriga enorme, os olhos vazios. Também daria à luz no mesmo tempo que eu. Estavam todas apavoradas, como eu. No centro da sala, 11 altares com uma figura demoníaca no centro. Uma estátua escura, com chifres, olhos vermelhos, alguma coisa que eu não conseguia identificar. Estávamos apenas com um manto fino, transparente, branco, que não escondia nada. Uma multidão de pessoas importantes e ricas do mundo lotava o salão. Todos com túnicas pretas que cobriam o rosto, velas nas mãos, entoando cânticos que eu não entendia. Pensei que dali eu não sairia viva. Nos deitaram nessas pedras, deram uma injeção para induzir o parto. A dor foi indescritível. Todas nós demos à luz. Não sei se foi ao mesmo tempo, mas o choro dos requeminácidos tomou conta do lugar. E então, o pesadelo começou. Apenas uma das 11 crianças seria escolhida. As outras seriam oferendas para aquela entidade maligna. Até hoje não sei qual é, não quero saber. Mas aquela noite foi a pior de todas, porque eu vi elas sendo preparadas para consumo. Vi as mães gritando, implorando, tentando proteger os filhos. Vi os homens de preto pegando os bebês e fazendo coisas que não dá para descrever. E então eu fui obrigada a comer um pedaço do meu próprio filho. Não aguentei, vomitei tudo, ali mesmo, na frente deles. E porque fiz isso, apanhei. Apanhei tanto por ter desonrado a minha família, por ter feito desfeita. Disseram que eu manchei a honra deles. Achei que iria morrer. Fiquei 2 dias desacordada. Quando acordei, estava fraca, debilitada, num quarto escuro, sem iluminação, no chão duro. Só dava para enxergar o que vinha de buracos nas paredes, a luz entrando bem tímida. Eu estava machucada, nua e com muito frio. Acredito que eles queriam que eu me tornasse um monstro igual a eles. Mas não aceitei essa condição. Não aceitei. Fiquei ali, tonta e confusa, até que vi uma cadeira com roupas. Levantei, vesti e sentei na cadeira, esperando. Mas nem eu sabia mais o que esperar. Estava sem força, sem motivos para continuar vivendo. A dor, a angústia, a tristeza e a depressão tomavam conta de mim com força. Não desejava mais nada. Eu estava, de verdade, totalmente quebrada. Passei 6 dias seguidos sentada ou deitada no chão. Parei de falar, parei de reagir. Só queria parar de existir. Só soube que foram 6 dias porque a senhora, vou chamar ela aqui de Maria, que vinha me trazer comida, me falou. Ela tentou fazer eu sair daquele estado, mas nada funcionava. Depois disso,
Minha mãe veio me ver, nem olhou direito. Só mandou que me tirassem dali e me dessem um banho, porque ela não aguentava chegar perto de mim por estar fedendo. Disse que daquele jeito eu não serviria para mais nada. Maria me deu banho. Ela já era uma senhora, devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas. Não sei por que ela resolveu me ajudar, mas naquele banho, ela olhou nos meus olhos e disse: se você reagir, você pode fugir daqui comigo. Foi a primeira vez em dias que eu prestei atenção em alguma coisa. Ela explicou como funcionava. Os empregados são silenciados. Se resolvem sair do emprego, não saem vivos. Trabalhar para alguém da minha família era a mesma coisa que vender a alma. Ou trabalha para sempre até morrer, ou pede demissão e morre. Por isso, ninguém denuncia as famílias poderosas. Eles controlam tudo e todos. O sistema está nas mãos deles. A impunidade reina. Mas Maria tinha um plano. Ela trabalhava ali há décadas, ganhara uma certa confiança, uma certa liberdade. Podia sair da propriedade para fazer compras, resolver coisas. Ela vinha planejando a fuga fazia tempo. Mas como via o que eu passava, e talvez porque ela sempre foi quem cuidou de mim desde pequena, ela quis me salvar também. Disse que fugiríamos no próximo ritual, que seria dali a um mês. Começou a me levar comida escondida, coisas boas, com substância, para eu recuperar as forças. Também me mandou guardar o dinheiro que ela sacou do banco. Escondi comigo, nos buracos das paredes, nos cantos do quarto. Era o melhor lugar, porque ninguém revistava mim. Eu era invisível. Com tudo preparado, e eu mais fortalecida, com uma esperança renovada, esperei pacientemente até o dia da fuga. Foi difícil. Muitas vezes achei que não conseguiríamos. Mas conseguimos. No dia do ritual, com a mansão empolvorosa, Maria me colocou dentro de um carrinho de lixo, um daqueles grandes de plástico com tampa. Me cobriu com sacos imundos e conseguiu passar comigo pelos guardas. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Mas ninguém parou. Ela me orientou qual caminho seguir. Seria até um lugar que ela deixou demarcado, uma árvore especial no meio do mato. Disse para esperar ali. Fiz tudo o que ela mandou, andando por dentro da mata, me escondendo, com medo de cada barulho. Cheguei na árvore e esperei. Não sei quanto tempo fiquei ali, não sei precisar, mas depois de um tempo, ela apareceu, retirou a marcação da árvore, para não deixar pistas, e seguimos mato adentro, mesmo naquela escuridão. Andamos por horas até achar numa estrada. Pedimos carona. Um caminhoneiro parou. Era um homem simples, de bigode, caminhão velho. Olhou para nós duas, sujas, cansadas, mas não perguntou nada. Só disse: sobe aí. E assim conseguimos sumir da vista da minha família. Mudamos de país. Não de uma forma legal, mas mudamos. Atravessamos fronteiras a pé, de ônibus, de carona. Maria conhecia pessoas, tinha contatos. Arrumamos documentos falsos, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Mudei de aparência, cortei o cabelo, pintei de outra cor, comecei a usar roupas diferentes. E sempre que possível, nunca ficávamos muito tempo em um país. Seguimos em frente, sempre em frente. Maria morreu alguns anos depois. Foi de causas naturais, já estava velha. Eu estava com ela, segurei sua mão até o fim. Ela me ensinou a viver, a acreditar que existem humanos bons na Terra. Poucos, mas existem. E quando você consegue encontrar, vale muito mais que ouro. Continuei a vida nômade depois que ela se foi. Nunca foi fácil. Mas um dia conheci um homem. Não era rico, não era poderoso. Era trabalhador, honesto, gentil. Casei com ele. Tive 2 filhos. Hoje sou avó. Tenho uma boa vida, que batalhei, ao lado do meu esposo. Nada de luxo, nada de glamour, mas tenho paz. Pelo menos, tento ter. Até hoje, quando vejo pessoas desejando ter uma vida glamourosa, cheia de passeios e viagens, eu penso: coitada, coitada dessa pessoa. Mal sabe que todo esse luxo e poder por baixo tem uma podridão extrema. Eu vi essa podridão de perto. Eu vivi dentro dela. Eu não consigo acreditar em nada. Não consigo ter fé em deuses ou religiões. Tudo me lembra aqueles altares, aqueles símbolos, aqueles cânticos. Mas tenho fé em tudo o que eu posso fazer. Na minha força, na minha capacidade de sobreviver. Não espero nada de ninguém além de mim mesma. Se for para ser grata a alguém, sou a Maria. Ela me libertou. Ela me ensinou a viver. E me ensinou que, apesar de tudo, existem pessoas boas. Poucas, mas existem. E isso já é o suficiente para continuar. Hoje, escrevendo isso, estou em segurança. Ou pelo menos acho que estou. Eles nunca pararam de me procurar. Eu sei disso. Mas também sei que estou velha. Que mudei muitas vezes. Que me tornei irreconhecível.
Talvez um dia eles me encontrem. Talvez não. Eu apenas vivo. Vivo por mim, pela Maria, pelos meus filhos e netos. Vivo para contar essa história, mesmo que ninguém saiba quem sou, porque alguém precisa saber. Alguém precisa entender que o dinheiro e o poder não são o que parecem, que por trás das cortinas de veludo existe sangue, existe dor, existe escuridão, e que mesmo assim é possível escapar. É possível recomeçar. É possível encontrar um pedaço de luz. Eu apenas sou uma sobrevivente, que veio de um paraíso cheio de monstros, que se recusou a se tornar um monstro igual. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.